Apruma, boss, quais foram as mentiras que te contaram e você acreditou? E, para piorar, você vive presa em todas elas. Para começar, vamos falar sobre as mentiras que te contaram a respeito de você e você acreditou, continua acreditando e está presa em todas elas. Como, por exemplo, ai, boss, a minha mãe diz que eu sempre fui assim, 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 assado. Ai, boss, as minhas irmãs dizem que eu sempre fui assim, 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 assim. Ai, porque o meu marido diz que eu sou assim. Então, se ele diz, ou se ele diz algo ruim, ai, meu marido diz que eu sou assim, por isso eu sofro. Sabe o que é pior de tudo, assim? Eu acho que existem muitas coisas ruins em não se conhecer. Eu acho que existem muitos prejuízos a respeito da falta de autoconhecimento. Mas assim, pra mim, um dos mais graves é que quando você não se conhece, você se torna refém daquilo que as pessoas dizem sobre você, daquilo que as pessoas dizem acreditar sobre você. Você se torna refém, você fica presa naqueles achismos das pessoas. Porque olha só, todo ser humano é único, não só nas suas digitais, mas também na sua identidade. A identidade de todo e qualquer ser humano é formado por temperamento, perfil comportamental, valores, princípios, caráter e também as suas experiências, porque afinal de contas, o caráter ele é moldado a partir das suas experiências, vivências, daquilo que a sua mãe e seu pai te ensinaram, daquilo que você aprendeu na rua e etc. Então, todos esses elementos compõem a sua identidade. E aí, o que acontece? O seu caráter ele é muito moldado pelas suas crenças, aquilo que você acredita ser certo e errado, bom e ruim e etc. Só que aí o que acontece? Quando eu, Marjorie, digo assim, eu te conheço, te conheço desde quando você nasci, se a minha irmã está achando que eu te conheço como a palma da minha mão. Ou eu falo para uma filha minha, olha, Heloísa, eu te conheço como a palma da minha mão. O que acontece? De fato, nós mães, eu sou mãe, nós mães conhecemos os nossos filhos melhor do que qualquer outra pessoa, né? Depois de Deus, claro. Porque nós criamos aquele ser humano. Só que o que acontece? Aquilo que nós achamos, todas as nossas suposições, né? Todos os nossos achismos sobre os nossos filhos carregam com eles a nossa identidade. Ou seja, aquilo que eu sei sobre a Heloísa não é de fato o que a Heloísa é. Aquilo que eu sei sobre a Helena não é de fato, puramente, genuinamente, 100% o que a Heloísa é. Como assim, boss? Estou te falando isso como mãe, como especialista comportamental. Para quem não me conhece, prazer, eu sou Marjorie Amaral. Eu sou terapeuta e mentora de mulheres. Eu sou especialista em comportamento humano. Então, eu sou especialista em temperamento, perfil comportamental, estudo de valores, caráter, personalidade. Ajudo mulheres a se livrarem de suas crenças limitantes, traumas, né, que são gerados e etc. Então, ou seja, eu sei do que eu estou te falando. Ai, quem é você para dizer que eu não conheço meu filho? Então, eu sou especialista comportamental e também sou mãe. E eu tenho para te dizer que tudo que você sabe sobre o seu filho carrega, todo esse seu conhecimento sobre o seu filho carrega a sua identidade, a sua perspectiva de mundo, e a sua perspectiva de mundo carrega suas crenças, carrega seus traumas, carrega suas experiências, carrega do seu temperamento, carrega do seu caráter, carrega seus valores. E a identidade, a personalidade, o caráter, os valores, o perfil comportamental e as crenças e as experiências, a forma como os seus filhos lidam com as experiências da vida, né, que ele vai lidando ao longo da vida, são diferentes. Diferentes de tudo que você acredita ser, diferentes de tudo que você imagina. Se você é uma mulher que não se conhece, deixa eu te dizer, você mal conhece o seu filho. O que eu mais vejo são mães fazendo interpretações erradas a respeito dos seus filhos. Porque como analista comportamental, eu conheço uma criança colérica de longe. Eu conheço uma criança fleumática, melancólica de longe, até porque eu tenho duas filhas. Uma é colérica, a outra é melancólica. Então eu conheço. E aí, né, as mães chegam assim, meu Deus, eu não sei quem que esse menino puxou, esse menino tem uma energia, ele fala o que vem na cabeça, ele é elétrico, ele tem uma personalidade, eu não sei quem esse menino puxou. Meu Deus, esse menino é terrível, ele é custoso, ele é mandão, eu não sei mais o que eu faço. Eu falo, o seu filho, ele é colérico. O seu filho, ele é um líder nato. Então você precisa aprender a entender de pessoas, de principalmente
principalmente, no mínimo, de temperamento e perfil comportamental. Pra quê? Pra que você consiga tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas para educar o seu filho. Sabe por quê? O que acontece? Se o seu filho é um líder nato e você, que nasceu como uma líder nata, como uma colérica, e aí durante a sua infância você escutava: você é insuportável, você é entrona, você é mandona, você é controladora, você não respeita ninguém, você quer passar por cima de todo mundo, você se acha melhor do que todo mundo. O que acontece? A sua mãe, ela não teve sabedoria para te criar. Aí entende o que a sua mãe entendia a seu respeito? Você como uma colérica, às vezes uma dominante, a sua mãe achava o quê? Que você era entrona, que você era mandona, que você era uma criança que poucos suportavam, que você era uma criança muito autoritária, que você poderia ser uma criança maldosa, né? Uma criança maldosa. Aí o que acontece? Tudo isso que a sua mãe diz saber sobre você, carrega os traumas dela, as experiências dela, a perspectiva de mundo dela, que vem do temperamento dela, do perfil comportamental dela. Por exemplo, uma mãe que é fleumática, que ela é mais tranquila, ela é mais... tudo pra ela tá bom, tudo pra ela é de boa, ela é uma mulher mais calma, aí ela tem uma criança colérica, uma criança virada no giraia, uma criança que conversa com todo mundo que passa na rua, uma criança que é comunicativa, uma criança que é líder nata, que é controladora, que muitas vezes é explosiva. Por quê? Porque ainda é uma pedra in natura, não tá trabalhada, não foi lapidada e etc. Aí você fala: meu Deus, quem que esse menino puxou? Esse menino tem TOD, esse menino tem TDAH, esse menino, meu Deus, ele tem problema, ele veio com problema, ele é agressivo, ele é bipolar, ele é não sei o quê. Não, calma. Tem muitas crianças sendo diagnosticadas de maneira errada. Eu, como neuropsicoterapeuta, posso te dizer isso. Tem muitas crianças que são coléricas, que pais não sabem como educar, conduzir a educação desses filhos, dessas crianças coléricas, e aí é na agressividade, é no grito, é no berro, é falando que essa criança é terrível e etc. E aí o que acontece? O menino fica cada vez pior, porque a mãe também não tem limite, não tem domínio próprio, e aí essa criança é diagnosticada de maneira errada com TOD. Ou um sanguíneo, que muitas vezes crianças sanguíneas podem ser diagnosticadas de maneira errada como TDAH. Por quê? Porque o sanguíneo, ele é aéreo. Ele faz um negócio aqui, agora ele já esqueceu, ele se empolga com o negócio aqui, agora ele tá olhando pra uma árvore, e agora ele já pegou o telefone, e agora ele já pegou essa caixinha aqui de Danone, e aí não presta atenção, e aí o fulano tá falando com ele, do nada ele escuta o passarinho cantando lá fora, ele já olha, e ele pensa: meu Deus, que passarinho massa. Aí a pessoa que tá aqui falando com ele pensa: tem TDAH, não tá prestando atenção, não tem memória esse menino tudo ele esquece. Mas por que isso acontece? Falta de conhecimento, mãezinha, falta de conhecimento. Eu defendo, eu como mãe, como especialista comportamental, como terapeuta, como neuropsicoterapeuta, como analista comportamental, como mentora, como coach, eu digo: todas as mães devem entender o mínimo, deveriam entender o mínimo sobre sequer temperamento. Sobre comportamento, perfil comportamental, eu até não diria muito não, porque o perfil comportamental ele vai moldando ao longo da vida, tá? Ele pode ir mudando e etc, de acordo com cada experiência, etc, de acordo com cada valor, país e tal. Mas o temperamento, ele não muda. Então eu falo, toda mãe deveria buscar por autoconhecimento para, no mínimo, ajudar os seus filhos, para, no mínimo, conseguir educar melhor os seus filhos, tomar melhores decisões. Só que aí o que acontece, boss? Você é refém de todas as mentiras que te contaram sobre você e, com isso, consequentemente, como você só transborda aquilo que você tem dentro de você, os seus filhos estão se tornando refém das suas crenças limitantes, dos seus traumas, daquilo que você acreditou, de todas as mentiras que você acreditou sobre você, sobre o ser humano e etc. Ah, pau que nasce torto não se endireita. Ah, porque esse menino é indecente. Ah, porque essa criança é agressiva, não vai dar nada na vida. Ah, porque essa menina fala pelos cotovelos. Ah, porque ela vai com todo mundo. Ah, porque essa menina, ela conhece todo mundo, ela quer ir em qualquer festa, que não sei o que, não vai dar em nada. A criança fleumática, por exemplo, ela pode ser chamada de menina pacata, menina sons, boca aberta, essa menina não toma decisão, não se posiciona. A criança melancólica, que drama, nossa, precisa de drama pra tudo isso? Esquece isso, menino, deixa isso pra lá. Por quê? Porque o melancólico, ele é profundo, tudo ele leva pra si, tudo ele carrega pra si. Aí ele vê alguém sofrendo na rua, ele vai ficar pensando naquela pessoa sofrendo a semana toda. Eu falo isso porque eu tenho uma filha melancólica. Então o que acontece? Quando você
não tem base, pelo menos essa mínima base de conhecimento, você também está transformando seus filhos em reféns da sua perspectiva de mundo. E aí a sua perspectiva de mundo carrega seus traumas, carrega suas crenças limitantes, carrega todas as mentiras que você acreditou sobre as pessoas, carrega todos os rótulos que nos foram impostos ao longo da nossa vida. Ah, que se fulano é assim, então o futuro dele é esse. Se fulano não faz assado, então o futuro dele é esse. Se o fulano age dessa maneira, então o único destino para ele é esse. Então você se tornou refém de todas as mentiras que você acreditou e você está transbordando isso nos seus filhos. Por isso que eu falo, se você não busca conhecimento, autoconhecimento por você, se você não busca se desenvolver por você, que busque pelos seus filhos, entende? Ou você quer que os seus filhos vivam a mesma prisão que você tem vivido, ou você quer que os seus filhos vivam as mesmas inseguranças que você tem vivido, ou você vai esperar os seus filhos chegarem na vida adulta inseguros, frágeis, se sentindo limitados, sem conhecimento, para que aí eles busquem por eles mesmos, sendo que você como mãe pode estar fazendo um excelente papel. E aqui eu não tô falando que você não tá fazendo um excelente papel, pode ser que você já esteja fazendo um excelente papel, você seja uma das melhores mães do mundo, mas você pode ser melhor ainda. Então assim, quais foram as mentiras que te contaram sobre você que você acreditou? Tem mulher que chega em mim e fala assim, nossa, Boss, eu sou muito chata. A vida inteira eu escutei minha mãe falando, você é chata, você é muito detalhista, você é muito encrenqueira, você é não sei o quê. E eu falo, não, calma, você vai descobrir aqui que você não é tão chata assim. Quando eu tive o meu primeiro contato com esse processo de autoconhecimento, foi um despertar pra mim tão grande, porque tudo que eu entendi como defeito, na verdade, porque eu escutei a minha vida toda, muitas pessoas viam em mim como qualidade. Existia o lado bom de tudo aquilo que eu achava que eram os meus defeitos, sabe? De todas as mentiras que falavam sobre mim e eu acreditei e eu acabei me tornando refém de todas elas. Existia o lado positivo, que na verdade o lado positivo eram as minhas habilidades naturais, os meus dons e talentos naturais da minha personalidade, da minha identidade. Só que ninguém nunca os havia apresentado pra mim. As pessoas só me apresentaram aquela parte ruim e elas, o que? Elas firmaram aquilo ali mediante repetição. Por quê? Porque o ser humano, quando ele nasce e ele começa a crescer, se desenvolver, e enfim, e aí expor sua personalidade, se posicionar no mundo, se colocar no mundo, o que que acontece? Ele ainda é uma pedra in natura. Ele não foi lapidado. Ele é uma pedra preciosa in natura, todo e qualquer ser humano. Só que aí uma pedra, muitas vezes, que está in natura, as pessoas não valorizam. As pessoas não vê valor, as pessoas só vê os defeitos. A maioria das pessoas não querem pegar aquela pedra e lapidar aquela pedra. Preferem descartar aquela pedra ou colocar para escanteio. E é isso que fizeram com você. É isso que fazem a maioria das pessoas que não tem o conhecimento a respeito de si próprio, que não se livra de todas as suas crenças limitantes e dos traumas que elas viveram provenientes disso. Então a mãe que fica, porque esse menino é custoso, esse menino é sonso, esse menino é chorão, esse menino é dramático, esse menino não vai conseguir nada na vida, essa menina é insuportável, essa menina é isso, essa menina é aquilo. E aí, na fase adulta, na fase ali da juventude já, se tornam jovens adultos inseguros, se tornam jovens adultos que não sabem se posicionar, se tornam jovens adultos que sofrem muito na mão dos outros, se tornam jovens adultos extremamente tímidos, vergonhosos. E eu tô trazendo isso aqui de uma maneira muito ampla para vocês, muito subjetiva. Por quê? Porque me aprofundar nisso daqui levaria, assim, algumas 3, 4, 5 horas de aula. O meu objetivo aqui com a Pruma Boss é trazer clareza para você, é trazer consciência para você, é para gerar em você um despertar, nossa, eu tô fazendo isso com os meus filhos, nossa, foram isso que fizeram comigo, e agora? Como que eu mudo essa história? Porque, Boss, você não é o que te disseram que você é, você não é. Se até hoje você não buscou por um processo de autoconhecimento, até hoje se você não sabe quem você é, se até hoje você não sabe quais são os seus pontos fortes e fracos, quais são suas habilidades e seus sabotadores, qual é o seu temperamento, qual é a forma, como e por que você reage e age de certas maneiras, deixa eu te dizer uma coisa, você de fato não é aquilo que te disseram que você é. Você não é o que a sua mãe diz que você é. Você não é o que o seu esposo diz que você é. Você não é o que seus irmãos dizem que você é. Não é. E olha que incrível, eu sou a irmã mais velha de 3 irmãs. Vivemos juntos a vida toda, a mesma criação, os mesmos pais, dentro da mesma casa, vivemos as mesmas experiências. E eu, como analista comportamental, né, eu sempre quando estou estudando e me especializando ainda mais, e etc, e hoje já como especialista, eu vou identificando algumas características. Meu pai é colérico, minha irmã isso, minha irmã aquilo. Só que nós somos 2 temperamentos, né? Nós temos nosso temperamento primário e secundário.
aprofundar. E a minha irmã veio passar um tempo aqui comigo e eu falando, Lisa, acredito que seu temperamento é esse, é esse, é esse. E aí um dia, analisando mais assim o comportamento dela, eu falei, cara, eu acho que eu errei aqui nesse comportamento da Lisa. Eu achava que a minha irmã era uma fleumática. Só que aí, analisando o comportamento dela, analisando as ações dela, as reações dela, eu falei, ela não é fleumática. Não é. Falei, Lisa, vamos fazer aqui a sua análise comportamental. Então entenda, é muito raro alguém olhar pra você e dizer assim, você é isso, 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 isso. Porque assim, um analista comportamental, ele não consegue fazer isso logo de cara, convivendo pouco tempo com você. Não consegue. Um especialista comportamental, ele pode passar algum tempo com você, algumas horas com você, alguns dias com você e pensar, essa pessoa pode ser isso, essa pessoa pode ser aquilo, essa pessoa pode ser isso. Algumas pessoas são mais fáceis. Por exemplo, os fleumáticos são mais fáceis de serem identificados. Perfis comportamentais estável e conforme são mais fáceis de serem identificados. Já outros não, né? E aí, como eu te disse, as pessoas não são só temperamento e perfil comportamental. Tem seus valores, tem suas crenças, tem, enfim, tem as suas experiências de vida, tem seu caráter. Então, é uma análise muito detalhada. É uma análise muito profunda. E aí, sentando com ela, pá, colérica, melancólica. Só que ela é um melancólico, não é artístico, é científico. Então, olha que interessante. Eu falei, caraca! E enfim, aí é uma descoberta muito gostosa, não vou me aprofundar muito nisso. Mas existiam algumas características na minha irmã que eu achava que era uma coisa, mas eu errei. Então, se eu, como analista comportamental, só de olhar assim de longe e tal, e tinha um tempo que a gente estava afastada e tudo mais, eu errei em alguns aspectos, em algumas análises. Quiçá uma pessoa que nunca teve acesso a esse tipo de informação, que não é especialista e que quiçá sabe qual é o temperamento próprio dela, o seu próprio temperamento, o seu próprio perfil comportamental, não sabe nem quais são os seus valores, ela não sabe nem me dizer se ela gosta de, enfim, se ela é explosiva ou implosiva, se ela é extrovertida ou introvertida, ela não sabe me dizer. Então assim, o que eu quero te dizer é que você tá presa em muitas mentiras que contaram a respeito de você, porque você acreditou. Porque o que acontece? A fala da nossa mãe tem muito peso, tem muito impacto. A fala das pessoas que nós amamos e nós convivemos tem muito impacto sobre a nossa vida. Agora imagina uma fala repetida. Todo dia a pessoa falando, nossa, você é chata, ou você é dramática, ou você é agressiva, ou você é controladora. Todo dia falando uma coisa pra você, todo dia. Ou o que o sanguíneo escuta muito? Você é muito aparecida, você é muito convencida, você fala demais. Todos os dias, repetidamente. E colocando isso, né, enfatizando essa característica como algo negativo. Imagina, é lógico que você vai acreditar nisso e é lógico que você vai se limitar. Nossa, se eu sou chata, nossa, se eu sou mandona, nossa, se eu sou muito aparecida, nossa, eu preciso me esconder, porque me ensinaram que isso é ruim. Então, o que eu quero trazer pra você, qual é a clareza que eu quero trazer pra você em relação a essas mentiras que você acreditou? Senta agora, nesse momento, antes de começar a sua semana. Eu não sei que dia que você tá vendo esse vídeo, mas o Apruma Boss é uma série de vídeos que eu libero todo domingo pra te ajudar a começar a semana da maneira correta, com os pensamentos alinhados, com o comportamento alinhado aos objetivos que você quer alcançar. O meu objetivo aqui, a minha missão hoje no digital é ajudar e ensinar mulheres a se livrarem das suas crenças limitantes, a se curarem dos traumas que aprisionam e escravizam a vida delas, a se conhecerem, a se desenvolverem para que elas se tornem mulheres prósperas. E não só prósperas financeiramente, mas que tenham um casamento próspero, relacionamentos prósperos, uma maternidade próspera, que ela seja uma mulher próspera mental, emocional, espiritual e fisicamente. Ou seja, o que é ser uma mulher próspera em todas as áreas da vida? É ser uma mulher bem-sucedida, que alcança os seus objetivos, que tem resultados positivos. Mas independente do dia que você tá vendo esse episódio do Apruma Boss, pega agora papel e caneta. Eu te aconselho a ter um journal. Esse aqui é o meu. Eu escrevo bastante aqui nesse journal e aí você vai começar a anotar o que você acreditou, quais foram as mentiras que disseram a respeito de você mesma, que você acreditou e que você vive refém dessas mentiras. Nossa, minha vida toda eu escutei que eu era chata. A minha vida toda eu escutei que eu era muito detalhista. A minha vida toda eu escutei que eu era muito chata e por isso eu não ia arrumar um marido que me amasse, que me aguentasse. Nossa, a vida inteira me disseram que eu era uma mulher controladora e que homem nenhum me suportaria, que eu não teria amigos, que ninguém gostaria de mim. Nossa, a vida toda me chamaram de dramática e
e falavam pra mim, eu vou sofrer muito, que eu ia sofrer muito a vida toda. E aí começa a anotar tudo isso, vai anotando. E aí, quando você anotar pelo menos assim umas 5 a 10 frases, eu tenho certeza que vai ter muito mais, mas assim umas 5 ou 10 coisas que disseram a seu respeito e você acreditou e que provavelmente são mentiras, porque se não veio de um especialista comportamental, se não veio a partir de uma análise comportamental, essas pessoas, elas não que elas quiseram intuitivamente mentir pra você, mas é porque as pessoas, elas tendem a acreditar que a verdade delas é a verdade absoluta, que é a única verdade no mundo. Por quê? Porque é aquilo que ela acredita, né? É a visão dela, é a perspectiva dela, é a identidade dela, são as crenças dela, então ela acredita que aquilo é verdade. Mas se a gente sentar aqui, eu, você, pessoalmente, a minha verdade só é verdade pra mim, a sua verdade só é verdade pra você. Agora, a respeito disso que eu estou te dizendo, a respeito de perfil comportamental, de comportamento humano, de mentalidade humana, eu posso te dizer que é uma verdade, porque existem estudos científicos, e já é comprovado aí por muitos e muitos anos, através de pesquisas e análises e etc. Então, o que eu tô trazendo aqui pra você são estudos científicos, é conhecimento didático. Mas, eu, quanto terapeuta, eu como analista comportamental, eu não trago nenhuma imposição sobre as minhas pacientes ou sobre as minhas alunas, mentoradas e etc. Eu faço uma análise e trago essa clareza para elas em relação a toda a identidade delas, né, de acordo com cada resultado. E aí vou perguntando, faz sentido? O que você mais se identificou, né? Quais são as habilidades que você mais identifica aqui do seu comportamento, do seu perfil, do seu comportamento, do seu temperamento, enfim, esses valores, é o que faz sentido para você, a respeito do seu caráter, o que você trouxe, quais são suas crenças, o que você acredita sobre isso, enfim. Em contrapartida, temos também todos os sabotadores, e aí eu entrego para ela toda uma ficha e me fala aqui o que você se identifica, quais são os sabotadores que você se identifica, porque aí vai trazendo clareza na mente dela, vai fazendo sentido, ela vai se identificando, falando, caraca, essa aqui realmente sou eu, isso aqui eu preciso eliminar, isso aqui eu preciso fortalecer, entendeu? Então, é estudo, né? É a base do estudo científico, didático e etc. Mas aí o que eu quero te dizer? Você vai anotar tudo isso, falou que eu era chata, por isso, e aí você vai trazer pra sua realidade. Nossa, me disseram que eu era muito chata e que eu não ia arrumar um marido que ia me aguentar de tanto que eu sou chata. E observa o que o seu esposo fala pra você. Porque o que acontece? Você só vai até onde a sua crença te permitir. Se a sua mente captou essa mensagem, acreditou nessa afirmação, mesmo que seja uma afirmação negativa a respeito de você, que você, por ser muito chata, teria um marido que não ia te aguentar, que ia reclamar de você, que não ia te suportar e etc. Entenda que a sua própria mente faz com que você se comporte da maneira como você se comporta para que justamente esse resultado aconteça. Qual é o resultado? Do seu marido viver falando que você é chata. Boss, como que eu mudo isso? Você muda isso moldando, lapidando essa pedra bruta que você é. Porque se você ainda não se conhece, você ainda tá no formato bruto de uma pedra preciosa. Então você precisa se lapidar. Como que eu faço isso, boss? Fazendo uma análise, um mapeamento de identidade. Para quê? Para que você descubra a sua verdadeira identidade. Aqui embaixo tem um formulário que eu vou deixar o link para vocês, que o título desse formulário é Como posso te ajudar a prosperar? E aí você preenche esse formulário que eu vou entrar em contato com você, tá bom? E vamos falar mais sobre esse mapeamento de identidade para que você descubra, resgate a sua verdadeira identidade. Combinado? Então, boss, entenda. Quando você acredita nisso, isso se torna a crença válida na sua mente, entenda que toda a sua mente está programada para que você haja e reaja e se comporte dessa maneira, para que o seu esposo te ache chata, para que você se comporte de maneira chata. Mas você tem como mudar essa história. Eu tenho repetido isso em vários vídeos e vou repetir quantas vezes for necessário. Você é a coautora da sua história. Deus te deu o livre-arbítrio, que é o poder de escolha, e a cada escolha é um novo capítulo da sua história que você escreve. Você quer continuar escrevendo a sua história como uma pedra bruta? Os resultados que você tem hoje, você está satisfeita com ele? Sabe? Os resultados no seu casamento, na sua maternidade, nos seus negócios, nos seus outros relacionamentos? Boss, sim, eu estou satisfeita. Maravilha. Agora, se a sua resposta é boss, eu não estou satisfeita. Marjorie, eu estou sofrendo, eu estou cada dia mais infeliz, eu estou cada dia me sentindo mais frágil, mais perdida, mais enfraquecida. Então, você tem o poder de escolha, o poder de
escrever um novo capítulo na sua história. Um poder de cocriação, de mudar a sua história. Deus te deu esse livre-arbítrio, Ele está no controle de todas as coisas, mas eu tenho certeza que Ele já tem os resultados incríveis, extraordinários e magníficos para a sua vida, a partir do momento que você for essa pedra lapidada, essa pedra preciosa lapidada, a partir do momento que você aprender a como agir e reagir, como ser menos explosiva, como ser menos chata, como ser menos, enfim, esquecida, várias coisas, tá? A como agir e reagir da maneira correta, como tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas. E eu tô aqui para te ajudar nessa jornada. Vai ser um prazer poder te ajudar nessa jornada. E eu espero que esse vídeo ele tenha te trazido clareza, porque hoje você está limitada a resultados ruins, porque você acreditou em todas as mentiras que disseram a seu respeito. Algumas pessoas fizeram isso de uma maneira bem maldosa para te machucar de fato. Outras pessoas fizeram isso acreditando que estavam fazendo o seu melhor. Como, por exemplo, mães. A mãe não quer, a maioria das mães, né, pelo menos, não quer fazer os filhos sofrerem. Elas querem que seus filhos sejam felizes. Então, enquanto no momento ali da criação, e eu te entendo como mãe também, nós sempre vamos trazer para os nossos filhos a nossa verdade, aquilo que nós acreditamos que é certo, aquilo que nós acreditamos que é o erro, que é o acerto. Mas muitas vezes a nossa verdade não é a verdade sobre os nossos filhos e para os nossos filhos, porque os nossos filhos têm as suas peculiaridades, as suas formas únicas de tomar suas decisões, de fazer suas próprias escolhas, de interpretar a vida, o que acontece e passa diante dos olhos deles. Tem as suas formas únicas de agir e reagir mediante as situações da vida. E outra coisa que eu costumo dizer, se ainda tem vida aí, ainda existe esperança de mudança, de transformação, de viver uma vida próspera, abundante, bem-sucedida e feliz. Só que isso só vai acontecer se você tomar a decisão de olhar para você agora e ir em busca de transformar essa pedra bruta em um brilhante, valioso, lapidado, entendeu? Agora, boss, o saque da bola tá com você. É você que toma a decisão. Eu vou estar esperando pela sua resposta no formulário que eu coloquei aqui abaixo. Te vejo no próximo Apruma Boss.